Gravando. Vou compartilhar minha tela. Professor Maico, gostaria de falar alguma coisa aí antes de colocar para compartilhar a tela? Não, por mim está tudo tranquilo. Boa tarde, pessoal. Retomando a aula. Vamos lá. Só para externar, deu tempo, né? Mas não deu totalmente. Estou tomando um chá. Está calor, mas eu gosto de chá, tá? Não venha falar para mim que chá é coisa de fresco, Michael, porque chá é legal. Um chá de alcaçuz. É para aumentar o foco, ok? Poxa, não falei nada ainda, já está falando, colocando palavras na minha boca, poxa vida. Não, de repente vai que você diga que chá é coisa de fresco, eu estou aqui, na boa, Não, já me defende. Pessoa rica toma chá. Não, Michael, não comece com essa história baseada na divisão de classes. Pelo contrário, chá é algo simples, Michael. Chá é uma tradição simples, principalmente na cultura indiana. Você muito só está fazendo errado, porque o chá é às 5 horas, meu amigo. É o chá da tarde, britânico. Sim, o britânico, mas assim, como você pode perceber, eu não tenho esta descendência britânica, né? Mas eu posso caçar isso por aí, vai que, né? Mas está valendo. Professor, Mas isso aí começou lá em Portugal. Isso aí, eles que recuperam dos portugueses, ou seja, é da nossa terra. Opa. É nosso. Eu nesta parte de geopolítica e história, eu ainda não sabia. Obrigado pela informação, Alisson. Muito obrigado. Tudo bem? De qualquer maneira, né? Entre nossos amigos portugueses, colonizadores, os indianos, né, da cultura do chá, e os ingleses, né, os britânicos, eu fico com a coordenada comum, o chá. Eu só vou te falar uma coisa, conselho de amigo, né? E conselho, se fosse bom, a gente vendia. Cuidado para não queimar a língua. Ah, tá morninho, Michael, tá morninho, tá quente não. Pessoal, vamos lá. Só para a gente descontrair um pouquinho, compartilhando a tela. Vamos retornar aqui ao Word. Beleza. Bom, o assunto nosso hoje aqui é a parte de configuração da página, né? Detalhe, antes que perguntem, né? Professor, essa parte de configuração da página, ela tem aí qual finalidade? Primeiramente, se você tiver que organizar uma margem, tá? Aqui nós temos dentro do menu, aliás, na barra de ferramentas, a parte de margens. Vai, né? Pois não, fique à vontade, Michael. Espera um pouquinho que está demorando um pouquinho a transmissão aqui da sua tela para a gente. Agora apareceu. Outra coisa, parece que tinha ficado uma dúvida antes do intervalo sobre layout, não tinha? Acho que alguém estava com a mão levantada. Você não quer retomar esse assunto antes de continuar? Pode ser, Michael. Eu não me recordo se era sobre o layout, mas de qualquer maneira, né? Se ficou alguma... Eu me recordo sim que eu deixei isso no ar, né? Pessoal, qual foi a pergunta que nós não respondemos ali no final da aula? Fiquem à vontade. Quem mão levantada. Deixa eu até retornar aí para vocês rapidinho, para que eu possa... Voltei aqui. Pessoal, só a gente está tentando retomar aqui, voltando do ponto de partida, né? Ficou pendente em aberto aqui alguma pergunta. Alguém estava com a mão levantada e nós demos a possibilidade de retomarmos o assunto pós o intervalo. Fique à vontade, quem tinha pergunta para fazer aí antes do intervalo, estamos aqui para ouvi-los. Ou coloquem no chat, se assim preferirem. Boa tarde, Giovanni. Nenhuma dúvida? Podemos prosseguir? Eu acho que não tem nenhuma dúvida, Michael. Sim, podemos prosseguir, eu acho. Então toca. Tá, ok. Pessoal, se por acaso, né, de repente, surgir algo aí que nós agora iremos até as 2h20, é só falar que a gente dá uma pausa e a gente explica para vocês aí, sem problemas. Compartilhando novamente a tela. Vou aguardar uns segundinhos para ver se estão acompanhando comigo. Minha tela do Word, tudo bem? Estão carregando ainda aí? Só mantenham-me informados, por gentileza. Estão vendo minha tela?
Por enquanto, não. Ainda não. Não, professor. Não, professor, ainda não, tá carregando. Vou aguardar um pouquinho aqui, então. Agora apareceu. Apareceu. Já foi, eu acho. Beleza, gente. Então tá bom. Bom, retomando o raciocínio, né? Fazendo aquele reload aí. Estamos aqui com o Microsoft Word aberto. O assunto de hoje é falarmos sobre configuração de página, onde nós podemos definir aí a parte de configurações de margem, orientação do documento. Pedir a gentileza, quem estiver com o áudio aberto aí, por favor, para não retornar para nós aqui, agradeço. Aqui na parte de margens, né? Eu acho que independente do Word, né? Todo mundo aí tem uma referência informativa sobre margem, né? Se vocês têm um caderno, costumam escrever no caderno, hoje cada vez uma prática cada vez menos comum, você tem uma margem para se orientar. E aqui, neste item da barra de ferramentas margens, eu acho que o nome ele é bem intuitivo, né? O que eu faço na opção de configuração margens? Eu posso, obviamente, definir as margens. Ele já vem com um padrão, tá ok? Mas se você precisar personalizar, por exemplo, né? Falando aqui das normas para o TCC baseado na Associação Brasileira de Normas Técnicas, o professor Michael, para enriquecer o nosso conteúdo, compartilhou com vocês outras normas, que existem também, normas técnicas também utilizadas por outras instituições. No caso aqui, todas elas é importante vocês entenderem. E no nosso caso aqui do Word, aonde eu configuro este documento para estar de acordo com a referida norma. Tá ok? Wagner. Pois não. É legal deixar pontuado também, pessoal, que dependendo da empresa que vocês estiverem trabalhando, ela cria a norma dela, hein? Tá? Então, às vezes, ela pega a BNT e trabalha com uma versão própria dessa norma. Perfeito. Bem lembrado, Michael. Pessoal, exatamente. Lembrando, é assim, né? Estamos num curso, é uma escola técnica. Esse aqui é um curso integrado do médio com técnico. E essa nossa aula aqui tem este viés, hein, gente? Também de direcionar, digamos assim, alinhar com algumas coisas que acontecem no mercado de trabalho. Como eu gosto de lembrar sempre, né? Eu falo isso muitas vezes mais no modular, mas aqui no técnico também temos essa preocupação, embora eu acredito que a maioria de vocês tenha como foco, né? Está direcionado como direção do GPS de vocês, nesse momento, o Enem, né? Lá para frente, final do ano, ou lá na frente, quando vocês estiverem no terceiro ano, né? Mas mercado de trabalho, para um curso técnico, também é uma referência. Isso que o professor Michael falou é muito importante. Dentro de uma empresa, dentro de um local de trabalho, também existem as normas aí para documentos, para relatórios técnicos, e aí algumas empresas seguem a BNT literalmente, outras nem seguem, e algumas têm o seu próprio manual, a sua própria forma de definir documentos, que também não é algo complicado. O que nós estamos mostrando aqui para vocês é aonde configurar isso. Então, aqui, ó, vamos lá. Aqui vocês têm a possibilidade de configurar as margens, tá? Vindo aqui, ó, normal, esquerda, larga, vamos aqui em margem personalizadas, onde vocês definem as margens, né? Bom, deixa eu ver se já atualizou para vocês. Eu estou com a janelinha aqui, configurar página. Estão visualizando aí? Já atualizou para vocês? Acho que tá travado, prof. Tá travado, professor. Tá travado. Apareceu agora. Agora. Beleza, gente. Normal, pessoal. Há um pequeno delay aqui do Teams. Bom, como eu costumo dizer, eu acho que tem algumas coisas aqui no Office que é muito interessante, porém é bem simples, olha. Margens, né? Superior. Obviamente está se referindo à parte superior. Acaba sendo redundante aqui. Aqui você define o tamanho, né, em centímetros da margem que você pretende definir. Margem superior, esquerda, tá? Inferior e direita, tá ok? Outra coisa importante aqui para nós. Orientação, retrato ou paisagem. Para documentos, né, para documentos que vocês forem redigir, para impressão ou algo do tipo, geralmente nós utilizamos a orientação retrato. Orientação refere-se à posição do papel, né? Na horizontal, retrato, e
na vertical, retrato, e na horizontal, paisagem. Esse tipo de definição fica aqui em orientação, tá ok? Se eu colocar aqui paisagem, reparem que já mudou a visualização do documento. Retrato, eu tenho que tomar cuidado com a atualização para ver se para vocês está aparecendo exatamente no mesmo tempo, né? Bom, para vocês me guardarem aí, né? E a gente vai testar isso, não precisa, enfim, né? Orientação, retrato, vertical, paisagem na horizontal. Professor, quando é que eu uso um ou quando eu uso o outro? Aí vai muito da aplicação, da necessidade. Pode ser que você faça algum documento, uma capa, algo que possa ser no modo paisagem, mas geralmente, documentos que a gente use, por exemplo, no nosso dia a dia, vai fazer uma pesquisa, vai imprimir, mandar, enfim, um relatório técnico no ambiente de trabalho, uma ordem de serviço, geralmente é em formato retrato. Bom, independente de estarmos aqui, né, em formato remoto, desde já faz um bom tempo que eu cada vez mais peço menos trabalho impresso. Agora, então, durante esse formato remoto, ainda menos, né? Eu tenho optado já há muito tempo por documentos em formato digital, e aí nós temos uma série de questões. Eu, particularmente, é uma questão até de organização própria. Eu não gosto de ficar acumulando muito papel, mas respeito quem gosta de receber trabalhos impressos. Agora, por conta da pandemia, a gente acaba optando, na maioria das vezes, por trabalhos no formato digital. E quando estou dividindo aula com algum colega que prefere impresso, não há problema algum, gente. Como eu sempre digo, trabalhar em equipe, trabalhar com parceria, é sempre a gente também ter esse olhar de ouvir o colega e respeitar também. A gente compartilha opinião, compartilha decisões, não tem problema. Diga, Michael, fica à vontade. Desculpa, às vezes eu estou fazendo pergunta que você já passou. Pessoal, desculpa que eu estou chegando agora, tá? De forma alguma, Michael, só reforça ainda mais. Legal, cara. Muito importante isso. Você comentou com ele sobre o Word no celular? Comentei, Michael, comentei, então tá comentei. Bom. Comentei e fiz a ressalva, isso a semana passada, para quem não se recorda ou para quem não estava, né, veja depois na gravação, né? Eu disse que, né, prestasse atenção que eu estaria utilizando aqui o Office 365 e que para quem estiver usando um computador e acessando a mesma versão que está disponível para todos nós através do e-mail institucional, vocês vão acompanhar da mesma forma. A aparência e layout muito parecido. Agora, para quem estiver usando o celular, tem as mesmas funções, porém, a visualização pode ser um pouco diferente. Porém, vocês vão localizar. Vamos dizer assim que quem está trabalhando no celular vai ter 80% de todas as funcionalidades, tá, pessoal? Vai ter uma coisinha muito específica que o celular não tem. Eu, por exemplo, me utilizo do celular, já me salvou a vida, porque eu estava, por exemplo, no mestrado e eu precisava editar um documento e eu não tinha computador. Eu abri o documento no meu celular, consegui editar e utilizar o documento, tá? Tanto no pacote Office completo, né? Então, mesmo o pessoal que está aí pelo celular, é interessante também trabalhar com o aplicativo instalado no celular. Ótimo, Michael, perfeito. E, né, repetindo aí, gente, para quem estiver usando o celular, e eu aqui, no caso, eu não sei o Michael nesse momento, eu estou usando o notebook, então estou usando a versão para desktop. Tem essas diferenças um pouco sutis, mas que você não precisa, digamos assim, vocês não terão muita dificuldade para conseguir localizar, mas que há uma diferença. Tá? A mesma coisa eu digo quando eu estou em aula de design, que aí já muda completamente a história. Na aula de design, eu não entro eu nem gosto desse tipo de exemplo, né? Porque, assim, para aplicativos, para a parte móvel aqui, como o Office, dá para trabalhar com tranquilidade, com uma certa adaptação. Fora isso, em algumas circunstâncias, dificulta um pouquinho. Se por acaso eu mostrar alguma função aqui que vocês não localizem aí no celular, aí vocês nos informem e a gente procura orientar de alguma forma, tá ok? Mas, via de regra, vocês vão conseguir aqui no Office, tanto no Office 365, quanto, por exemplo, no Google Docs, né, que eles têm ali uma responsividade, se adapta bem. É aquilo que o Michael falou, olha, 80%, 85% vocês localizam sem problema. E o que não localizar na hora, prestando atenção na tela, consegue encontrar, sem problema. Então, para que a gente feche esse raciocínio aqui, pessoal, configurar margem, tudo bem? Margem de uma folha, todo mundo consegue imaginar isso, né? E estão visualizando aqui, acredito eu. Margem superior,
esquerda, inferior e direita. Seguindo, por exemplo, uma norma específica para uma capa de TCC, algo do tipo, ou para a formatação do TCC, seguindo ali as orientações do manual da escola, é só olhar o que está determinando para a margem superior, margem esquerda, inferior e direita, e inclui aqui, ok. Vou deixar em formato retrato, que é a orientação, lembrando e repetindo mais uma vez, orientação refere-se à posição do documento, horizontal retrato, paisagem, vertical retrato, paisagem horizontal. Uma coisa aqui, né, não sei se no celular vai aparecer exatamente da mesma maneira. Quando você configura algumas modificações aqui em cima, isso aqui é uma ajuda bem útil, tá? Você tem essa visualização aqui embaixo, e temos um item aqui na janela de configurações chamada aplicar a. Isso aqui determina a maneira como você vai aplicar, obviamente, as configurações. Você pode aplicar no documento inteiro, tá ok? Ou seja, vale para tudo que você estiver fazendo, ou clicando aqui, ó, deste ponto em diante. Professor, não entendi. Qual é o sentido disso? Supondo que você já tem um documento, né, digitado, redigido, pronto praticamente, e você queira formatar uma parte desse documento seguindo uma forma diferente. Então, você aplica esta formatação que está sendo especificada aqui, deste ponto em diante, ou seja, daqui para frente, sem alterar as configurações do documento deste ponto para trás. Tudo bem? Esse é o tipo de coisa que fica muito mais fácil entender quando nós estamos aplicando no momento, mas acho que não precisamos de muito raciocínio para entender o que estou dizendo aqui, tá ok? Aplicar o documento inteiro é quando você está, obviamente, contemplando tudo aquilo que você já fez. E desse ponto em diante, quando você pretende separar uma parte não e outra parte com este formato novo, ok? Outra coisa interessante aqui para nós falarmos. Papel, deixa eu ver se... Vou dar um tempinho aqui, alguns segundinhos, para atualizar para vocês. Estou agora acessando as configurações de papel. Que eu lembro que semestre passado o professor Michael fez um acréscimo muito interessante nessa questão do papel, aí, que rendeu até uma aula à parte sobre isso. Se você quiser, a gente passa depois das normas na semana da nuvem, na outra semana. Olha, Michael, eu acho muito bacana, porque, assim, o legal do ensino médio, né, diferente um pouquinho do técnico, não que o técnico não seja legal, é que no ensino médio nós temos 1 ano de período letivo, então dá para a gente verticalizar um pouco mais. Além de comentar, dá para mostrar. Eu, sinceramente, acho super válido, porque nós temos um tempo que nos permite isso. No técnico também permite, porém a gente tem que correr um pouquinho mais. Bom, atualizou para vocês agendado, aí? Então. Fechou, Michael? Legal. Configuração de página, estamos aqui agora na aba papel, né? Bom, se na parte de margens configuramos margem, obviamente na parte do papel não preciso nem dizer o que nós vamos configurar aqui. Primeiramente, o tamanho do papel, né? Vou clicar aqui no list box. Bom, tamanho do papel, obviamente você não escolhe o tamanho do papel, basicamente, como eu sempre costumo dizer, pelas fases da Lua, né? Ou se a maré está alta ou a maré está baixa. Você tem outros padrões para escolher o tipo de papel que você vai usar. Então, se estamos aqui, aproveitando o exemplo do professor Michael, né? Dentro de um ambiente de trabalho, você tem ali uma padronização para seguir. O A4 é o tamanho de papel conhecido por padrão internacional, né? Que é aquele que a gente usa, é a nossa boa e velha e tradicional folha de sulfite. Ok? Então, geralmente, para documentos que nós vamos trabalhar em impresso, é essa folha que nós vamos utilizar, tá? E em algumas circunstâncias, a gente pode alternar isso para ofício. O extrato aqui, eu nem me recordo desse tipo de definição para uso aqui, o extrato, nem me recordo. A3, executivo, é um pouco parecido com o ofício, né, mas medidas um pouquinho mais específicas aqui. A folha de papel ofício é um pouquinho menor que o A4, as definições dele, as dimensões um pouco mais reduzido, mas muito próximo também. Mas como nós estamos dizendo aqui, via de regra, geralmente a folha A4 é aquele que é conhecido internacionalmente por padrão. A3, diga, Michael, fica à vontade. Eu rapidamente coloquei a tela do celular no layout
e a do papel aí no bate-papo, para o pessoal dar uma olhadinha, só para vocês conferirem rapidamente, né, que é bem diferente o layout do celular e o layout do computador. Até para quem está no computador, né, ter noção de como é que é o Word no celular, tá? Beleza, Michael. Inclusive, podemos, né, em algum momento aqui, fazer o exercício de ministrarmos uma aula através do celular. Eu tomei essa iniciativa o semestre passado numa aula de design e confesso a vocês que, por isso que eu falo, em relação a design não foi legal, não. Muito pouco funcional. E aí a gente tem que ser muito transparente e falar, olha, para qualquer coisa serviu. Para o design, para quem bater nessa tecla, eu respeito, mas nem vou seguir nessa linha. Bom, folha 3 é uma folha com tamanho um pouquinho diferente, né? Ela corresponde aí praticamente o dobro de uma folha A4. Porém, como nós teremos uma aula especificamente para falar sobre os papéis, mostrando dimensão, casos de aplicação, né, onde nós utilizamos essa variedade de papéis, obviamente, gente, quando nós estamos falando aqui em gráficas, em lojas que trabalham com comunicação visual, é muito comum você ter aí uma variedade maior de usos e aplicações. No nosso caso aqui, se formos voltar aqui para a questão técnica, né, dentro de um curso de informática para a internet, tudo aquilo, não digo que tudo, mas boa parte do que você for colocar para a impressão, tirando a área de design, vai corresponder ao tamanho A4, tá ok? Aqui, a questão da fonte de papel, tá? Isso aqui vai variar um pouquinho de acordo com as configurações de impressão que você tem, né? Primeira página, bandeja padrão, outras páginas, bandeja padrão. Isso aqui varia se você tiver uma impressora instalada, as alternativas que a impressora fornecer para o sistema operacional, você vai ter aqui algumas variações em relação à fonte de papel, né? Então, como isso varia muito, a gente não precisa navegar por essas correntes aqui. Aqui mostra a visualização e, da mesma forma, né, na parte inferior aqui, nós temos a opção de aplicar ao documento inteiro ou a parte desse documento, a partir desse ponto em diante, tá ok? As opções de impressão aqui, gente, eu posso até clicar para vocês darem uma olhada, mas, como disse, isso vai variar muito de caso para caso, tá? Porque aí depende do que você tiver como impressora. E como é algo que é muito relativo, não sei se convém a gente entrar nisso aqui, porque o que eu falar aqui vai ter como base o que eu tenho instalado como driver de impressora, tá ok? Então, eu prefiro retornar aqui, onde nós estávamos, e não entrar aqui, senão a gente vai acabar direcionando por um caminho que é muito particular. Bom, então, em relação ao tamanho do papel, nós teremos uma aula específica para tratarmos aqui variações de papel, né? Não apenas em relação a tamanho, mas também ao tipo de papel, né? A gramatura do papel. Então, de repente, você vai imprimir um convite de aniversário, que ainda se faz muito disso. Você pode usar um papel normal, né? Um tamanho A4 até, ou na mesma gramatura, a gramatura é a espessura, e você pode usar um papel específico, né? Um papel um pouquinho mais grosso, com uma gramatura um pouquinho mais pesada. Você pode ter aí um papel fotográfico. No meu caso aqui também, como eu não tenho, né, uma impressora, aliás, até tem, mas eu coloquei um driver padrão aqui só para ter algumas alternativas aqui na máquina, me apareceria aqui algumas alternativas de tipos, né? E nós temos vários, né? Papel fotográfico, como disse, a transparência. Então, isso nós vamos falar com mais propriedade nas próximas aulas, e aqui é onde nós definimos o tamanho e o tipo do papel que vai ser usado, correto? Layout. Bom, essa parte de seção aqui, para poder ficar uma coisa mais clara para vocês, isso aqui, quando nós estivermos trabalhando com a parte de formatação, talvez aqui com o exemplo do TCC, fique mais fácil de explanar. Porque eu vou falar algo aqui que vai ficar meio superficial para vocês aí. Maicon, o que você acha de falar de seção mais para frente? Porque não que a gente não queira, é que eu acho que talvez complique. A não ser que o Michael ache interessante falar disso aqui agora. O que você acha aí, Michael? Porque a seção é fácil de explicar, mas quando você está fazendo ali na hora, né? Manda ver. Então, vamos seguir aqui.
Cabeçalho e rodapé já fica uma coisa mais simples de exemplificar. Seção, repito, não é que estamos pulando. Quando estivermos fazendo isso na prática, ou seja, criando aqui seção num documento, vai ficar claro para mostrar para vocês. E precisa ter um documento com uma certa, pelo menos algum tamanho, para que você possa dividir em seções e vocês entenderem. Aqui, como eu tenho apenas uma folha e está em branco, falar de seção agora vai ficar meio abstrato e é simples, mas quando estivermos fazendo isso na prática, a gente retoma e explica a seção. Cabeçalho e rodapé. Também preciso mostrar como é que é, porém dá para mostrar aqui sem ter nada, não preciso ter um documento pronto aqui para isso. Então vamos lá, o cabeçalho e o rodapé, pessoal, o cabeçalho acho que fica claro, né? Algo que você vai usar no topo da página, que vai, digamos assim, aparecer em todas as páginas ou aonde você definir aqui, tá ok? Cabeçalho e rodapé. Só para exemplificar, vou deixar aqui. Exibir. Deixa eu continuar onde eu estava aqui no layout. Clicando 2 vezes aqui, ó, na parte superior, repetindo, ó. Clicando 2 vezes na parte superior do documento, ele abre para edição a área de cabeçalho, tá ok? O que eu posso colocar num cabeçalho? Você pode colocar um logotipo que sirva como um timbre para um documento dentro de um local de trabalho. Por exemplo, vamos lá, só para... Eu não tenho ele aqui pronto, né? Mas só para a gente... Wagner, Pois não. eu acabei de colocar no bate-papo aí um papel timbrado, né, de uma empresa, um exemplo, no qual eles estão mostrando lá em cima o cabeçalho e o rodapé. Acho que fica legal, até o pessoal dar uma olhadinha aí, ou você abrir para o pessoal ver. Deixa eu voltar aqui. O professor Michael colocou também aqui a impressora com várias bandejas, Michael, legal, viu? Aqui, ó. É porque perguntaram o que seriam as bandejas, né? Seriam as entradas da impressora. Perfeito, perfeito. Eu acho que aí isso é muito legal da gente estar trabalhando em parceria, porque você vai colocando as imagens do que nós estamos falando lá, e aí realmente complementa. Porque, claro, esse é um assunto que o visual, o fazer ajuda muito, mas o visual também ajuda. Eu não sei se a gente consegue pegar uma imagem um pouco maior aqui. Cadê a lupa? Aqui, a lupa. Pessoal, aqui, ó. O professor Michael colocou no bate-papo aí para vocês, para vocês visualizarem no chat. Eu dei uma ampliada aqui na tela, não sei se já está aparecendo para vocês. Aqui nós temos um exemplo de um cabeçalho e um rodapé. Beleza? E aí, para mostrar isso aqui na prática aqui, eu peguei o logotipo aqui do Centro Paula Souza. Deixa eu pegar um rapidinho aqui só para exemplificar aqui, só para... Copiei a imagem aqui. E acabo de colocar como cabeçalho para nós. Espera aí que ficou ruim aqui, que é da ETEC Pedro da Arcádia Neto. Assis? Não. É Assis, São Paulo. Pô, grande Assis, conheço bem Assis. Bom, pessoal, aqui é só para exemplificar. Eu poderia ter pego aqui o da ETEC de Praia Grande, tá? Mas eu acabei pegando a primeira que apareceu ali de cara para mim. Acabei de colocar um cabeçalho aqui no nosso documento, tá? Depois eu troco, né? Vamos pegar o da ETEC de Praia Grande aqui. E no rodapé, vamos editar um rodapé aqui agora. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Professor, eu não tô conseguindo ver, travou a tela para mim. É, para mim também. Então, deixa eu aguardar um pouquinho, que em algum momento vai atualizar para vocês. Chegou aí a minha tela do Word? Já está compartilhando a minha tela do Word, sim ou não? Sim, tá aparecendo o rodapé agora só. Não sei se o senhor colocou Isso. alguma coisa no cabeçalho. Beleza, é o que nós vamos fazer aqui. Então, vamos lá. Rosa. Vamos Wagner, definir o rodapé. mandei uma Pode imagem falar. para você aí no bate-papo do cabeçalho da ETEC. Obrigado, Michael. Já vou aproveitar ela lá. Vou só concluir aqui a edição do nosso rodapé.
Eu estou aqui nesse momento usando o mousepad, o touchpad, né? Vou centralizar ele aqui rapidinho. Coisa rápida aqui. Deixa eu retornar aí para o nosso bate-papo. Se a tela de vocês travarem, não tem problema. Legal, Michael. Eu acho que eu vou ter que baixar ele aqui, ou deixa eu ver se eu consigo salvar direto aqui. Vê se não rola copiar-colar, Wagner. Não rola, né? Eu estava vendo se... não tem. Eu vou baixar aqui rapidinho. Abre a imagem abre a imagem no bate-papo e quando ela abrir, você dá um copiar nela. Vê se não vai assim. Foi. Boa, Michael. Joia. Pessoal, ó, não é aula de designer, mas eu já vou dar uma dica. Talvez um Ctrl+C, Ctrl+V, que nem o professor está fazendo, ele reduz a qualidade da imagem, hein? Então, tomem cuidado quando vocês forem fazer Ctrl+C, Ctrl+V, que nem nós estamos fazendo aqui como exemplo, tá? Que se vocês estiverem trabalhando com imagem de alta definição, vocês vão perder definição, hein? Aí o correto é salvar a imagem e trabalhar com ela no computador. E olha, pessoal, aproveitando a colocação do professor Michael, a gente acaba colocando aqui o mais prático, né, copiar e colar, para exemplificar para vocês uma aplicação aqui de uso do nosso cabeçalho e rodapé, tá? Mas isso que ele está falando aí é essencial, principalmente, vamos lá, se nós estamos num curso de informática para a internet, as aulas de design, elas não estão aí apenas para compor a grade curricular, tá? A parte, tudo bem, funcionalidade é essencial, mas a resolução, a qualidade, hoje a gente vive uma era onde esse impacto visual é importante, hein? Pode parecer, que eu acho muito legal essa colocação do Michael, porque no primeiro módulo, tudo aquilo que a gente faz acaba sendo meio que, vira uma catequese, né? Quase uma alfabetização. Viu o professor Wagner fazendo, eu vou fazer isso sempre. Não, não é bem assim, eu estou exemplificando. Isso que o professor Michael falou é de suma importância, porque nós temos que ter uma responsabilidade, um cuidado muito grande quando é uma turma de primeiro módulo, porque algumas falas nossas ou algumas práticas, se mal interpretadas, principalmente eu que gosto muito de metáforas, né? Às vezes a gente usa umas e aquilo parece que entra no subconsciente e o cara leva aquilo como umas para sempre. Toma cuidado, eu gosto muito de metáforas, isso aqui é um exemplo, hein? Na hora de fazer realmente, pega a imagem corretamente, porque copiar e colar perde qualidade. E fica feio na hora que você imprime. Na tela, até disfarça. A maioria de vocês aí está usando uma tela HD. Imprimiu, se tiver com baixa resolução, fica feio, hein? Só valeu, Michael, pela colocação. E aqui optamos pelo mais prático para poder mostrar para vocês. Então, aqui, ó, temos um cabeçalho, agora alterando aqui para o logotipo, o logo da escola, né? Tec de Praia Grande. E temos um cabeçalho também, um rodapé bem simplesinho, apenas o nosso, né, a nossa disciplina, o componente curricular, operação de software aplicativo e o nome dos professores. E aí, né, dentro dessa parte de configuração aqui, nós temos, vamos lá, voltando... Wagner, tá travada a sua tela para mim. Tá, eu cliquei aqui, né, vai uns segundinhos para aparecer para vocês aí, mas logo, logo aparece. Apareceu? Agora foi você está na tela de layout orientação, é isso? Isso, exatamente. Bom, mostramos aqui o cabeçalho rodapé, porque aqui no nosso caso, quando nós estávamos aqui em orientação, tá? Aliás, estávamos dentro da parte de personalização das margens, né? E aqui em layout tem uma seção aonde nós mencionamos cabeçalho e rodapé, ok? E aí tem algumas opções aqui para definir, né? Páginas pares e ímpares diferentes, enfim, para quem de repente quer cabeçalhos e rodapés diferentes em algumas páginas, né? Eu, quando uso um cabeçalho, eu costumo deixar aí, eu não, enfim, né? Não fico alternando muito, mas aqui tem esta possibilidade, tá ok?
Cabeçalho, tamanho, né? A distância que você está ocupando. O que mais aqui? Alinhamento vertical, está no superior, sem problema. Números de linhas, a parte de bordas aqui. Vamos pegar a parte de bordas, que eu acho que bordas também é uma coisa que pode ajudar vocês aqui, né? Bom, as bordas, pessoal, muita gente às vezes acaba se confundindo com bordas e confunde com tabelas, né? Que nós vamos utilizar aqui tabelas e nós temos a parte de bordas. A borda, eu acho que o nome deixa claro, né? Você tem aí a opção de colocar uma borda na sua página, tá ok? Embora eu acredito que se aplique mais isso, né, em capas, né, digamos assim, de um trabalho, algo do tipo para você montar uma borda, que num documento impresso aí, um relatório, algo do tipo, tirando uma capa, né, você não vai utilizar bordas assim para documentos o tempo todo. É mais em casos específicos. E aqui você tem... Pois não? Lembrando, pessoal, que dependendo da impressora que vocês estão instalando no computador, ela não vai deixar você reduzir muito essa borda, porque é um limite de hardware, é um limite físico da impressora que ela precisa ter esse espaço para conseguir trabalhar. Então, toma cuidado que às vezes a impressora que está escolhida para ser a impressora padrão no seu computador, ela não vai te possibilitar, por exemplo, deixar a margem como 0. Ela vai ter um limite mínimo. Perfeito, Michael. Pessoal, bem lembrado aí pelo Michael. Como eu disse, né, dependendo da impressora que vocês tiverem instalado aí, se for principalmente uma impressora que venha com vários recursos, assim, um pouquinho mais sofisticada, vai te dar várias alternativas, mas em alguns momentos vocês esbarram no limite. Perfeito, Michael. E são situações que podem até ficar um pouco distantes aqui para vocês nesse momento, mas quando vocês estiverem usando uma impressora, isso não é algo difícil, não. Você pode até dar errado, mas na hora você vai se virar, né? Porque a gente tem aí algumas impressoras para alguns tipos de uso, que na hora da aplicação, assim, na hora de configurar e imprimir, vai ter que dar alguns ajustezinhos. Em relação à borda, né, voltando, como disse, geralmente você acaba usando borda aqui para uma capa de trabalho, alguma coisa dessa natureza. Fora isso, dificilmente você usa, mas usa para essa questão de capas. E aqui no Word você tem os estilos de bordas, tá? Aqui na lateral você tem, primeiramente, né, opção com nenhuma borda. Aqui você tem as alternativas, né? Caixa, com sombra, 3D, outra. E, mediante o estilo da caixa que você, aliás, da borda que você selecionar, você tem o tipo de linha que você está, digamos assim, e você pode escolher aqui, tá? E aqui ao lado, né? Ele vai te mostrando, né, não sei se já está visível para vocês, como isso fica no documento, ou ficará, né, no documento impresso, tá? Aqui você escolhe o estilo desta linha, que também, como disse, né, você aí tem algumas alternativas, mas geralmente a gente opta pelo casual, né, o eventual. A cor, aí também depende muito do que você estiver fazendo. Se você estiver imprimindo um documento mais formal, oficial, dentro do local de trabalho, você não vai ter outras alternativas, é o preto, né? Largura da linha, né? Aqui é o estilo da linha, né? Uma linha contínua, pontilhada, tracejada, com traços espaçados, alternados com pontos, ou seja, você vai tendo aqui opções de escolha. A cor, que como disse, né? Se for um documento oficial, digamos assim, dentro de um relatório técnico, algo do tipo, você mantém o padrão preto. Se for algo, sei lá, um trabalho escolar, que tem um pouquinho mais de liberdade de escolha, né? Vai muito do que o professor, de repente, sugerir para vocês. Largura desta linha, tá? Você pode deixar um pouquinho mais grossa para chamar mais atenção, demarcar com um pouquinho mais de presença no visual. Você escolhe por aqui. E aqui, esta parte de arte, eu acho que não precisa nem mostrar isso aqui, tá? É só uma questão de estar disponível, tá? Mas eu acho que era melhor não estar disponível isso aqui. Se é para disponibilizar isso aqui, é melhor não disponibilizar nada. Mas está aqui, você pode colocar coraçãozinho, você pode colocar sorvetinho, balãozinho, estrelinha. E eu vou parar por aqui, que isso está ficando estranho. São, digamos assim, no caso da arte, né, como eu falei, uma capa de trabalho, ou vou dar uma aplicação muito útil para isso, né? Agora, por exemplo, né, minha filha está em aula, começou agora 1h30,
em home office. Caso tenha que imprimir alguma coisa, fazer uma capa de trabalho, pode ser o caso, colocar aqui um pirulitinho, um palhacinho, fazer um frufru, né? Eu não sei se o professor Michael costuma usar as lantejoulas aqui da arte, e a gente não usa isso aqui para absolutamente nada, né, Michael? Eu não costumo pedir trabalhos com esse tipo de coisa, né? A não ser que o Michael faça alguma questão. Eu também não. Obrigado, Michael. A parceria com você é sempre muito boa por causa disso. A gente combina. Bom, vamos lá. Mas se você quiser começar a partir de agora, eu assino embaixo, meu querido. Olha, Michael, tá tudo diferente, né, cara? Mas nem tanto. Eu prefiro continuar no tradicional, na linha convencional, na cor convencional. E para os trabalhos da minha filha aqui, a gente ousa um pouquinho, a gente joga alguma coisa diferente, né? Bota um frufruzinho, mas não é o caso. Que tá ganhando não se mexe, né? Eu também acho, Michael, porque vai que empata, né? Ou toma uma virada, então deixa como tá. Concorda comigo? Bom, peraí. Mostrei aqui as definições, né? O estilo da linha e a arte. Mas vamos deixar sem arte, né? Por um mundo melhor. Volta aqui. Nenhuma arte. Pronto. Isso aqui não é o Circo de Soleil. Isso aqui é um documento. E por fim aqui, nós temos o sombreamento. Peraí, eu só vou dar uma pausa aqui, um minutinho, gente. Michael, por favor, como eu disse, minha filha tem aula aqui, ela precisou de um documento aqui rapidinho, só vou pegar para ela aqui em cima. Michael, por favor, segue para mim aqui essa parte do sombreamento, cara. Um minutinho. Pessoal, esse início do Word, eu tento ser muito sincero com vocês, tá? Esse início do Word, ele tá parecendo ser um pouquinho maçante, talvez para aqueles colegas que já sabem mexer no Word, e tá sendo um pouquinho confuso para aquele pessoal que não conhece o Word, tá? Entende o seguinte: nós estamos apresentando a ferramenta para vocês como se fosse um grande spoiler, tá? E conforme as atividades vão ser passadas para vocês, aí nós vamos estar suprindo essas necessidades de todo mundo, tá? Até o momento, alguém tem alguma dúvida? Até o momento não. Tranquilo, tá tranquilo, prof. Tranquilo. Então, tá bom. Nenhuma. Nenhuma dúvida. Como eu escrevi lá em cima para vocês, tá? O que você perdeu, Giovana? Agora que apareceu aqui para mim o bate-papo. Porque... não, é modo de falar. Nossa, apareceu agora para mim aqui. Você perdeu a piada, é isso? Não, professor, é uma expressão que a gente usa quando acha alguma coisa muito engraçada. Entendi. Não, é que eu coloquei o kkk lá em cima pro professor Wagner, quando ele falou tá ficando muito estranho, né? Eu achei que você tivesse perdido a piada. Mas não tem problema, não. Pessoal, então é o seguinte, ó. Eu coloquei no bate-papo aí e eu vou voltar a falar para vocês. A proposta nossa aqui pro Word não é de ensinar o Word para vocês, tá? É óbvio, nós vamos trabalhar com o Word, mas o objetivo nosso é ser um pouquinho mais técnico, tá? Nós vamos fazer alguns documentos com vocês, nos utilizando das ferramentas do Word, né? Mas a proposta nossa é que vocês possam fazer alguns relatórios, né? Vocês possam apresentar alguns documentos profissionais. Até o trabalho de vocês, né, vai mudar um pouquinho. Capa, como deve ser colocado a imagem na folha, do lado direito, do lado esquerdo, centralizado, depende do trabalho, né? Então, assim, vocês vão perceber que talvez o Word, a gente vai estar dando um pezinho lá na parte de designer, tá? Mas não, é que realmente para construir um documento bem feito, você tem que também saber, vou falar, diagramar a tela, né? Diagramar onde
uma imagem fica, uma tabela fica, e outras dicas que nós estaremos dando para vocês aí no decorrer do período. Wagner, pode continuar, meu querido. Obrigado, Michael, pelo suporte. Assim, home office, né, cara? No caso aqui, como eu estou sozinho, agora minha esposa saiu para trabalhar. Feminino de bode, Michael. Feminino de bode, cara. É boda. Aqui. Então, eu estava aqui dando um suporte aqui para ela na aula dela aqui. Mas vamos lá, voltando aqui para vocês. Colocação do Michael aí faz justamente nisso, pessoal. Aquilo que a gente já havíamos comentado com vocês desde o início, quando captamos de retorno, né? A maioria aí já tem um conhecimento, mas tem um percentual que não tem. Então, essa primeira parte fica um pouquinho... não vou dizer que é chato, né? Mas a gente perde um pouquinho de dinâmica mostrando algumas funções iniciais que eu percebi que quando a gente vai direto para a prática, também serve. Mas no laboratório, quando a gente está pessoalmente com vocês, eu acho que a gente consegue dar um suporte até um pouquinho melhor. E funcionou indo direto para a prática no semestre passado, mas algumas vezes a gente percebe ao longo da semana que começam a ferver de perguntas no chat. Acho que o professor Michael lembra disso. Então, eu resolvi não perder, né, mas ocupar um tempo inicial de umas 2 ou 3 aulas iniciais para passar essa parte básica aqui. Embora, como disse o professor Michael, o objetivo não é fazer um curso de informática básica, tá? Diga, Michael, tá dando nosso horário, né? Também. Eu acho que o interessante é o seguinte, surge ideias, surge assuntos aleatórios à aula em si, né? E com isso a gente consegue agregar mais conteúdo na matéria dada. Chega por hoje? Chega por hoje. Pessoal, então só para a gente fechar o raciocínio rapidinho, para não ficar em aberto aqui, falamos de configurar páginas, margem, tipo de papel, orientação, cabeçalho e rodapé, beleza? Semana que vem nós ficamos de fazer, o que é? É o tipo de papel, Michael, exato? Não, ficou... Tipo de papel era outra, ficou nuvem. Nuvem. Então, semana que vem a gente fala de nuvem e um assunto está sempre em continuidade, nunca desassociado, tudo bem, gente? Para a gente não perder o raciocínio. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Temos aula agora de novo na quarta-feira, é isso? Quarta-feira estaremos de volta aqui com o GSO. Comigo só segunda. Até mais, pessoal. Um abraço, boa tarde a todos e tchau, professor. Deixamos a formulário de frequência aqui na sequência. Tchau, professor. Tchau, professor. Beleza. Tchau. Gabriel. Tchau. Tchau. Tchau.